promised in His Word how He would choose His bride in this last day. Did you know that? He promised it. How He would do it. Deus prometeu em sua palavra como Ele escolheria sua noiva neste último dia. Sabiam disso? Ele prometeu como faria. And that by His original plan of choosing Christ, of choosing the times, choosing the seasons, how He can't miss it on His bride because she's part of that Word. E que pelo seu plano original de escolher Cristo, de escolher os tempos, escolher as estações, como ele não pode omitir isso em sua noiva, pois ela é parte dessa palavra. He can't choose it by denomination when He didn't choose Christ by denomination. Did Christ come to a denomination? Did He come by a denomination? No. They rejected Him. Ele não pode escolhê-la por uma denominação quando não escolheu Cristo por uma denominação. Cristo veio a uma denominação? Veio por uma denominação? Não. Elas o rejeitaram. Well, that's what the denomination done then. Then when He chooses a bride, can He come any other way? How did He bring Christ here? By the word of the prophets. Is that right? How will He bring His bride here? By the word of the prophets. Bem, foi o que a denominação fez então. Então, quando Ele escolhe uma noiva, Ele pode vir de algum outro modo, como Ele trouxe Cristo aqui pela palavra dos profetas, certo? Como Ele trará sua noiva aqui pela palavra dos profetas. Nós saudamos a todos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo e damos boas-vindas a todos. Deus vos abençoe e que Deus possa conceder para nós uma atmosfera de bênção, de graça e de misericórdia. Vamos agora então iniciar. Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida,
para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. Adeus toda glória, adeus toda glória, adeus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. Adeus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. Adeus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Do sol em pensamento, eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo lindo entardecer, me pergunto assim, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem,
assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Eu só vou dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Foi difícil compreender que nascemos um para o outro, pois foi Deus quem quis unir
eu e você, pois foi Deus quem quis unir você e o que Deus uniu ninguém vai separar. Se Ele quis unir, unidos vamos ficar. Tal qual a flor e o seu perfume, tal qual o rio e seu leito, até que a morte nos separe, vou te amar. E se Deus quis assim, confesso, assim será. Hoje diante deste altar eu prometo, em qualquer situação te amparar, na bonança ou na dor, na alegria ou tristes ais, esse amor nos unirá ainda mais. Esse amor nos unirá cada vez mais. E o que Deus uniu, ninguém vai separar. Se Ele quis unir, unidos vamos ficar. Tal qual a flor e o seu perfume, tal qual ao rio e seu leito, até que a morte nos separe, vou te amar. E se Deus quis assim, confesso, assim será. Até que a morte nos separe, vou te amar. E se Deus quis assim, confesso, assim será. De branco encontrar com seu amado, e o Senhor preparou para viver sempre ao seu lado. Duas alianças de ouro representam uma união abençoadas pelo Senhor, serão colocadas em suas mãos. Que os dois
felizes na abundância ou na dor. A cada dia que passa, aumente mais este amor. Servirão um só Senhor, num só caminho andarão, numa só fé, num só amor, junto com Deus viverão. Que os dois sejam felizes na abundância ou na dor. A cada dia que passa, aumente mais este amor. Que os dois sejam felizes na abundância ou na dor. A cada dia que passa, aumente mais este amor. abençoe a todos. Bem, o Misael, um moço muito simpático, muito bonito. Fez boa escolha, né? Escolhi a irmã Damares, uma moça bonita, muito simpática também, não é?
assentados é melhor, né? Pode abrir o paletó, né, irmão Zé? Agora nós abrimos o paletó, ficar tranquilo, não é mesmo? E deixar as coisas acontecerem, né? Muito bom. Eu gostaria de apresentar seus pais que estão aqui, né? É o irmão, me esqueça o nome? Ézio Thelma. Irmão Ézio e a irmã Thelma. Deus abençoe. Recebi uma palavra agora de pouco do pastor de vocês, pastor Isaías, e ele enviou saudação a vocês e também pediu as bênçãos de Deus sobre vocês e falou o conhecimento que ele tem de vocês, da família, pediu a Deus que abençoasse a todos. Ele não pode estar aqui presente, mas está conosco em espírito, não é? Ele está orando por nós, orando para que tudo saia de uma forma abençoada, né? E ele está lá com os braços abertos para receber a irmã na sua igreja, para congregar com eles lá, tá bom? Deus abençoe, viu? E que Deus abençoe o pastor Isaías, ele não pôde estar aqui, mas vocês encontrando ele, manda a minha saudação, meu abraço a ele, e que ele também seja abençoado, viu? Com a irmã Damares lá, com vocês, com todos lá, né? Deus abençoe. E também aqui estão os pais da irmã Damares, que é a irmã Isabel, e o irmão João Carlos, né? Deus abençoe também. Congrega conosco em Paraguaçu já há alguns anos, né? E também gostaria de apresentar a família do irmão Misael. Creio que tem convidados, né? Irmãos, e também família do irmão Misael. Gostaria que vocês ficassem de pé, se fosse possível. Os que estão acompanhando o irmão Misael, parentes, amigos, irmãos. Deus abençoe a vocês, são bem-vindos, Deus abençoe, viu? Para, junto conosco, compartilhar dessas bênçãos aqui. Deus abençoe, muito obrigado. Também os que fazem parte da família da irmã Damares, parentes, amigos, irmãos de igreja, se estiver aqui, fica de pé para apresentarmos vocês. Deus abençoe a vocês também, são bem-vindos, viu? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos mesmo, de coração, que tem entrado por essas portas, que nos visita de outras igrejas, que Deus abençoe vossos pastores, que Deus recompense a cada um. Então nós vamos iniciar com uma palavra do irmão Branham, que muito nós consideramos em cada momento da nossa vida, em cada realização da nossa vida. Numa cerimônia de casamento, Mombrana faz o seguinte comentário, quando ele se apresenta à igreja. Disse: amados, estamos aqui reunidos na presença de Deus, diante desta congregação, todos aqui, para unir a este varão e a esta moça em matrimônio santo, o qual é declarado por São Paulo como honrável ante todo homem. Portanto, ninguém deve entrar nisto sem conselho, nem ligeiramente, mas reverentemente, discretamente, sobriamente e no temor de Deus. Esse é o conselho dado ao irmão Branham para cada um de nós que somos cristãos. Neste estado santo, estas duas pessoas presentes vêm para serem unidas. Então, a irmã Damares com o irmão Misael, eles vêm aqui para serem unidas. E se alguém aqui que possa mostrar uma causa justa,
pela qual eles não deveriam ser unidos legalmente neste matrimônio santo, fale agora, ou daqui em diante, para sempre, guarde a sua paz. Eu creio que todos nós temos um coração limpo, uma mente limpa, para unirmos este casal em matrimônio. Vocês podem dizer amém para isso? Amém. Então nós vamos primeiro ter uma boa noite do pastor Luiz, da cidade de Alfenas, um amigo, companheiro nessa batalha, e ele é tio da irmã Damares. Gostaria que ele desse uma boa noite. Boa noite, irmãos. É um momento maravilhoso, né? Podemos dizer, pastor Evandro, um momento especial. Quando vimos o casal, a irmã Damares, que é minha sobrinha, jovem, precioso irmão, que Deus possa abençoar a vida deles, que está começando hoje, a dois, né? Deixará o homem seu pai, a sua mãe, unirá a sua esposa, serão os dois uma só carne. Isto é maravilhoso. E a gente só tem que agradecer a Deus, né? Por esse momento tão especial que está acontecendo nesse dia de hoje. Eu creio que isto é resultado de muitas orações de nossos irmãos. Deus abençoe o pastor Evandro. Irmãos, nós vamos ficar de pé agora para a leitura bíblica, para nós entrarmos em alguns conselhos dados pelo irmão Brana, o profeta de Deus, para esta era, para nos ajudar. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 18. E nós vamos ler alguns versículos. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs nome a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e lhe a trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Mais uma escritura está em Efésios, capítulo 5, e a partir do verso 22, os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que
assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Que Deus abençoe. Pode se assentar. Com essas duas escrituras, nós podemos tomar alguns conselhos para nós fazermos, estamos fazendo hoje, né? Uns já fizeram há anos atrás, outros ainda irão fazer, e outros estão fazendo hoje, não é mesmo? Como o irmão Misael, também a irmã Damares. Na mensagem Esteja Certo de Deus, o tema desta mensagem é estar certo com Deus em tudo que nós formos fazer. Estar certo com Deus. Se nós façamos alguma coisa que não esteja certo com Deus, ou certo de Deus, melhor é que nós não façamos. Nesta mensagem, no parágrafo 4, Mombrana diz assim: vocês, bem, Acabe estava reinando em Israel naquele tempo, ou sobre Israel, e ele era o mais perverso de todos os reis de Israel. Era um homem perverso em relação a servir a Deus. Não havia lá nenhum rei tão perverso quanto Acabe, pois ele, sendo ensinado e sabendo melhor, caiu, não permanecendo, desagradando a Deus. Então Acabe era um rei perverso, embora sendo o rei de Israel, o maior. E ele, sabendo melhor como agradar a Deus, como estar certo de Deus, ele caiu e não permanecendo, desagradando a Deus em tudo que ele fazia. Ele fazia algo que não agradava a Deus. Apesar dele ter um grande sistema militar, era um rei, tinha um grande sistema militar, e as pessoas prosperarem muito sobre seu reinado, porém, de todas as formas, você não podia ir muito longe,
se está desagradando a Deus. Então, mesmo que ele tivesse um grande exército, era um líder militar, era um homem que podia ser, vamos dizer assim, o rei da nação, mas por ele permanecer desta forma, fazendo o que era errado, desagradando a Deus, ele não pôde ir muito longe. E assim cada um de nós, se não estivermos certo com Deus, e agradando a Deus, e desagradar a Deus nos nossos feitos, nós também não vamos muito longe. E então, em seu casamento, ao invés de casar-se com a mulher de seu próprio povo, ele saiu e casou-se com uma pecadora, uma idólatra, adoradora de ídolos. E ele casou-se com Jezabel. E ela não era uma crente. Ela não era do povo de Israel. Ela, podemos dizer assim, ela era uma idólatra, adoradora de ídolos. E ela se uniu em matrimônio com Acabe, um homem que desagradava a Deus. E nenhum crente nunca deve se casar com uma descrente. Sobre circunstância alguma, deve sempre casar-se com crentes. Este é um conselho de Deus para nós, é um conselho do profeta de Deus, e nós devemos agradar a Deus nisso também, agradar a Deus. Mas Acabe fez essa coisa maligna, tomando uma mulher que não era do seu povo, ela não era uma judia. E sem dúvida, Jezabel era uma mulher bonita, não havia como reprovar pela beleza dela. Uma mulher bonita, simpática, creio que ela tinha coisas que agradavam muito a Acabe. E ele foi, pela sua aparência, ao invés de ir pelo que ela era. Ele não foi pelo caráter, pela fé que ela tinha, se ela tinha alguma fé, ele não olhou isso. Ele apenas olhou pelo que ela era, como bonita, mas ele nunca olhou ela por dentro, o que ela era. Que então muitas pessoas, o irmão Branham disse, cometem aquele mesmo engano nesses dias. Vai pela aparência, vai por aquilo que lhe agrada, mas ele nunca olha o que aquela pessoa é por dentro. Isso é vice-versa. E o irmão Branham disse, e muitas pessoas cometem aquele mesmo engano nesses dias. E ela havia trazido idolatria à nação entre as pessoas, e as pessoas, os sacerdotes, que eram os ministros, né? Seus ministros, sentiram-se vitimados por esta grande demanda popular. E é a própria imagem de nosso país hoje. Temos caído sobre uma demanda popular. Então, casamento é uma coisa muito séria. O Branham disse que ninguém deve entrar nisso ligeiramente, mas discretamente, sobriamente e no temor de Deus. E nessa mensagem intitulada Escolhendo uma Noiva, eu creio que qualquer ministro, ao realizar um casamento, ele usaria esta mensagem. Eu creio que ele tomaria esses conselhos de Deus para o casal. Aqui no parágrafo de número 37, Mombrana diz assim: a eleição de uma noiva natural
o homem elege uma noiva para si, uma esposa, né? Conversa com aquela jovem, simpatiza por ela, e ele a toma como sua esposa, né? A eleição de uma noiva natural é um tipo da eleição da noiva espiritual. Agora, escolher uma esposa é algo muito sério, né, irmão? Irmão Misael. Se eu trocar seu nome, você não liga, não, tá bom? Mas eu sei que termina com El, não é mesmo? Então, irmão Misael, o irmão Branham disse que ao escolher uma esposa é algo muito sério. Essa escolha, ele disse, é até que este voto, essa escolha, é até que a morte o separe. Então, não é uma coisa que vai até a primeira briga, não é mesmo? Isso vai além, vai muito além. Não é a hora que nasce o primeiro filho, não é a hora que ela precisa colocar alguns implantes, não é mesmo? Porque começa a cair o dente, a primeira coisa, não é mesmo? E hospital e tanta coisa, não é até aí. É até que a morte o separe, não é mesmo? E é uma coisa que a gente tem que orar muito, né? Orar muito. Porque a gente não enxerga o futuro. A gente não consegue enxergar o futuro. Porque é assim. Se a gente soubesse que daqui 10 anos a irmã Damares não tinha nenhum dente mais na boca. Não é mesmo? Vamos pensar assim, né, irmão Misael? Porque é uma coisa muito séria. Se olhasse o irmão Misael, não tem mais cabelo na cabeça. Não é mesmo? Engordou, ficou barrigudinho. Você fala, mas não é mais aquele Misael que eu tinha, né? Quando comecei, né? E aí a gente vai olhando alguns da frente da gente, não é mesmo? Pai, mãe, a gente vai olhando e fala assim, ai, se ele ficar igual esse, não é mesmo? E vai ficar, E isso é até que a morte o separe. Isto vai passando um ano, passa 2, mas à medida que esta união é feita, que agrada a Deus, aquilo permanece até o fim. Aquilo permanece. Então, o irmão Branham disse, assim é como devemos mantê-lo, até que a morte o separe. Quer dizer, bonitinho ou feinha, isso vai até que a morte o separe. Não é mesmo? E você faz esse voto diante de Deus. Esse voto nós não faz diante somente dessa congregação, mas esse voto você faz diante de Deus, que somente a morte os possa separar. Só a morte agora. Daqui para frente, muita gente vai dizer, vem 2 carruagens, para ela ou para ele. Não é mesmo? A gente começa a pedir para a carruagem vir meio logo, né? Adianta um pouco a carruagem, né? Mas até que ela queira vir, né? Veja, e creio que um homem em bom estado mental, que esteja planejando o seu futuro, deve escolher uma esposa com extremo cuidado. Por isso o irmão Branham diz, ninguém deve entrar nisso ligeiramente, mas sobriamente, discretamente e no poder de Deus. Então o irmão Branham diz, deve escolher esta esposa com extremo cuidado. Ele disse, tenha cuidado com o que você vai fazer. E a mulher também, ao escolher um esposo, deve ser muito cuidadosa no que há de fazer, especialmente nesses dias. Se estamos vivendo num dia tão difícil em relação a casamentos, é este dia. Então, o irmão Branham disse, a mulher também deve escolher um esposo, deve ser muito cuidadosa no que há de fazer,
especialmente nesses dias, o homem deve orar antes de escolher sua esposa. E creio que isso tem trazido hoje em dia tantos casos de divórcio, de tal forma que, em questão de divórcio, encabeçamos o mundo inteiro. Em caso de divórcio, somos os primeiros da lista. A América, nesta nação, temos mais divórcio que em nenhuma outra parte do mundo. E pretendemos ser uma nação cristã, ou assim pensamos nós. Que reprovação! Nossa corte de divórcio. Creio que a razão de tudo isto é que o homem e a mulher se têm distanciado de Deus. Esta é a causa de nós estarmos nessa situação, a nossa nação nesta forma, é que o homem se distanciou de Deus. Se o homem e a mulher orar sobre o assunto e não se deixar levar por um par de belos olhos, ou por um corpo bem formado, ou coisas desse tipo, o qual quer outra paixão humana, mas sim, primeiro buscam a Deus e lhe pedem: Senhor, é este o teu plano? Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero estar na vontade perfeita de Deus. Então, na oração é esta: Senhor, é este o teu plano? Agora, olhando as condições desses dias, do qual nós estamos vivendo, nós vamos entrar daqui a pouquinho, mas não na mensagem unidade, no parágrafo 13, Mombrana disse que nós devemos fazer isso desta forma, com muita oração, e pedir se esse é o plano de Deus, e realmente nós temos a resposta. Eu creio que vocês oraram, e vocês estão no plano de Deus, na vontade de Deus. Pois eu creio que esta é a maneira que sempre devemos fazer. Orar, pedir a Deus, é o parágrafo 13 da mensagem unidade. Orar, pedir a Deus e ver se é esta a sua vontade e dizer assim: pois eu creio que esta é a maneira que sempre deveríamos fazer, pesar as coisas com a palavra, ver se essa é a vontade de Deus, se isso está correto com a palavra de Deus, com o plano de Deus, porque assim como nós escolhemos uma esposa, a moça escolhe um esposo, assim também é quando nós escolhemos uma igreja para congregar. Mombrana disse: você deve fazer isto e pesar as coisas com a palavra, porque a palavra de Deus é a única coisa que será capaz de permanecer. Todas as demais coisas vão perecer, mas a palavra de Deus vai permanecer, e é baseado nela, é formado nela, é orientado por ela, que nós devemos fazer essa escolha. Então vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, disse Jesus, ela não passará. Isto é porque eu creio nisto, e creio que este é o programa de Deus. Eu creio que esta é uma obra consumada de Deus, escrita na palavra. Portanto, se qualquer coisa está contrária a esta palavra, isto não poderia ser Deus ou o plano de Deus. Se eu estivesse fazendo qualquer coisa, como você, Misael, irmã Damares, fazendo esta união, que não fosse de acordo com a palavra de Deus, e você iria pesar isto na palavra de Deus, você ia ver que isto não era o plano de Deus. Mas quando vocês fizeram da maneira correta, olhando para a palavra de Deus, pesando na palavra de Deus, seu casamento, sua união, seu namoro, seu noivado,
então você pode descansar que você está no plano de Deus. Isso é segurança para vocês. Isso é segurança para nós. Então continua dizendo assim: se a gente fosse fazer uma coisa contrária a esta palavra, isso não poderia ser Deus ou o plano de Deus. Eu creio que este é o programa. Agora, o Espírito de Deus na palavra faz com que a palavra viva, ela mesmo age. Isto traz a palavra à vida como uma semente. Agora, o primeiro homem e a primeira mulher no jardim do Éden estavam em perfeita harmonia com Deus. Então, o casamento, a união, deve ser como lá no jardim do Éden. Eles estavam em perfeita harmonia com Deus, de tal maneira que Deus podia descer a qualquer hora que ele desejasse falar lábios e ouvidos com Adão e Eva. Sabe, eles estavam tanto no programa de Deus, no plano de Deus, que Deus podia descer no lar deles. A hora que Deus desejasse, encontrava esta união e Deus podia falar com eles, lábios e ouvidos. Deus podia falar e eles ouvirem, porque eles estavam no plano de Deus. Não havia nada fora da vontade de Deus. Agora, isto é uma unidade perfeita. Deus e sua criação. Deus falando lábio e ouvidos com Adão e Eva. E eles tinham uma harmonia tão perfeita com Deus, até que era um com Deus. Deus e sua família eram um. Que coisa boa, não é? Ter uma harmonia com Deus, uma harmonia com a sua palavra. E você pode dizer assim: olha, somos uma família perfeita, porque Deus, o perfeito, está conosco. Qualquer homem e sua família, uma família correta, boa, nobre e obediente, é assim, uma com a outra. Qualquer família, e se há algo na família que os separa, então não é correto. Porque o plano de Deus, vamos dizer assim, o requisito de Deus é até que a morte os separe. Mas se no meio dessa trajetória acontecer uma separação, Mombran disse, então isto não está correto. A família está rompida em algum lugar. Todos eles deveriam ser um, pai com mãe, mãe com o pai, filho com os pais. Pois, com os filhos, todos em acordo. E quando você vê aquilo, você verá um quadro amável. Quando a gente vê esta união, a gente vê um orando pelo outro, uma união um com o outro. Então você pode ver um quadro amável ali. No parágrafo 71 desta mensagem, a unidade, Mombran diz assim: não somente aquilo, mas a unidade entre esposo e esposa estava rompida. Eu não creio que haja casamento algum que possa ser e o que deve ser sem uma união entre o marido, a esposa e Deus. Então, em primeiro lugar, a gente deve colocar Deus na nossa união, porque nem tampouco o Mombrana cria, e creio que nenhum de nós crê que seria um casamento, seria uma união entre marido e mulher sem Deus, não seria uma união. Mas quando Deus está no quadro, Deus está no programa, isto é um lar amável. Isto é certo. E eles trarão filhos ao mundo e os farão ilegítimos se viver um de um lado, o outro do outro,
um crendo de uma forma, outro crendo de outra, nunca se uniram na palavra de Deus, nunca pesaram isso na palavra de Deus. Mombran disse, eles vão trazer filhos e serão ilegítimos, lhes darão cigarro, uísque, jogarão baralhos diante deles, beberão licor na frente deles, não importa quão leal eles sejam, os seus votos matrimoniais. Isto, sensualidade, isto é a carne. Sabe, há uma bagunça hoje, diante de pais e mães e filhos, e vira uma coisa tão, vamos dizer assim, tão baixa. E mãe que beija filho, filha que beija pai, uma coisa tão horrível. Mãe que usa roupas indecentes perante família, perante filhos, não tem um cuidado. É uma coisa horrível. Este lar é um lar que não é agradável. Não teria um lar agradável num lugar desse. Mães que usam roupa deixando partes íntimas do corpo expostas. Muitas vezes, algum comportamento de casal perante os filhos, que é uma sensualidade. Que escola, que lar seria esse? Que exemplo? Isto é a carne, mas há um espírito ali, aquele espírito de um pai e mãe pecadores, não importa quão leais para os seus filhos, virão errados. Bem, você disse, eu conheço homens e mulheres que não ensinam isso a seus filhos e não são cristãos. O próprio fato de não dirigi-los a Cristo foi a coisa mais errada que eles alguma vez poderiam fazer, além das outras. Não dirigi-los a Cristo, vem? Então você não pode ter uma união correta sem isto. O companheirismo é rompido no lar. Então que Deus nos ajude a compreender essas coisas, não é verdade? Na mensagem ainda intitulada A Semente da Serpente, parágrafo 83, um outro conselho do irmão Branham para nós. Quando um homem toma para si uma esposa, e se ela é corretamente a sua esposa, uma esposa dada por Deus, ela será para ele parte dele. Então, se um homem toma uma esposa para ser a sua esposa, e ele tem o sentimento, tem, vamos dizer, examinado, pesado na palavra de Deus, e ele sente que aquela esposa é dada por Deus, pode ter certeza, essa esposa será parte dele. Porque a Bíblia disse que eles não serão mais um, melhor, mais dois, mais um em uma só carne, ou dois numa só carne, não lembro mais a escritura, mas se torna parte um do outro. Se torna parte. Ele nunca será perfeito sem você, e você nunca será perfeita sem ele. Vocês são perfeitos juntos. Então a razão pela qual temos tantas dúvidas no casamento é porque você vai e vê alguma menina bonita de olhos castanhos ou olhos azuis ou algo assim, alguma figura bonita, e você cai por ela. A primeira vez que ela tiver o seu primeiro filho e os seus dentes caírem, isso vai acontecer, viu, irmão Misael? Vai acontecer, irmã Damares, vai acontecer.
não tem jeito de segurar, não é mesmo? Mombrana fez um casamento de um casalzinho que passou por todas essas etapas aí. E eles já estavam fazendo 60 anos de casado. Eu desejo que vocês façam mais do que isso. E cada vez que vocês for renovar, eu esteja aqui para renovar. Assim eu vou longe. Entendeu? E disse que esse casalzinho tinha 60 anos de casado. E ele usava uma barba grande, branca já, sabe? Aquela barba meio afaiadona, branca, e vai ficando um pouco amarela, não é mesmo? A barba da gente vai ficando, o cabelo vai ficando amarelo. E o Mombrana viu o casalzinho ali, 60 anos de casado, no mínimo ele já tinha 80 anos cada um. E o Mombrana perguntou: irmã, o que a senhora acha do Jim? Com essa barbona aí, velho, barbudo, branco, amarelo, essa barba aí. Ela falou: para mim, o que o Jim fizer tá bom. Quer dizer, tá bom, se ele tem barba grande, ele gosta de barba, tá ótimo. Aí o Mombrana perguntou: e o Jim, o que você acha dela? Já de 80 anos, enrugada, os dentes já não é mais dela, acho que ela nem tem ainda mais, né? E ela está com o ombrinho fininho, caído. O que você acha dela? Com todas essas rugas, ela já não enxerga mais direito. Ele falou: aí é que está o segredo, irmão Brano. À medida que a gente vai ficando velho, o olho vai embaçando. Então, daqui para frente, 6 horas, Senhor, embaça meu olho. Está vendo? Aí você não vai ver defeito nenhum. Nem ela vai ver defeito em você, e nem você vai ver defeito nela. Então, a minha oração em casa é: Senhor, embaça meu olho. Embaça, porque senão eu não vou dar conta. Né, irmão João? O senhor está orando para Deus embaçar seu olho? Isso, então está certo. É assim mesmo. Aí o Mombrana disse: quando ela tiver o primeiro filho, e cair os seus dentes, e ela ficar enrugada e velha, então você a chutará? Alguma de vocês, mulheres, encontrarem algum rapazinho com os seus cabelos encebados, derramado a metade da lata da banha de sua mãe sobre eles, com cachos, mas eles cairão. Pode ter certeza, viu? Seu pai tem bastante cabelo, talvez você não fique, não é mesmo? Tomara, né, irmão? Tomara que a gente não fica, viu? Porque senão dá um trabalho para lavar a cara, e tem que começar daqui de cima e até embaixo, não é mesmo, irmão? Quando a gente tem pouca cara é melhor, gasta menos água, né, irmão João? Então veja bem, você a chutará? Alguma de vocês, mulheres, encontra alguns rapazinhos com os seus cabelos encebados, derramando a metade da lata de banha de sua mãe sobre ele, com cachos, mas eles cairão. E eu sei disto por experiência. Mombrana perdeu o cabelo muito novo. Mas o que acontece? O que é isto? Você cairá por aquilo? Você tem que orar primeiro, porque a mulher é parte de você. Vocês são partes um do outro. E eu quero terminar contando uma história do irmão Brana, na mensagem Som Incerto. Uma história que eu amo contar ela, já não sei quantas vezes eu a li, e sempre me vem na mente. Mombrana visitou um casal pobre, realmente pobre, mas aquele casal tinha coisas que eram ricas, mas eles não conseguiam ver. Mas o Mombrana abriu o olho deles para eles verem o tesouro que eles tinham. Então, na mensagem Som Incerto, parágrafo 119, o Mombrana começa dizendo assim: eu estava outra noite em uma casa pobre, realmente pobre. O homem disse: vou lhe dizer, e eu simplesmente não sei como fazer para viver com a minha renda. O homem era pobre, não sabia o que fazer para viver com aquela rendinha que ele tinha. E eu olhei ao redor, ele tinha trabalhado,
Ele tinha sua pequena e velha esposa ali, que era tão fiel o quanto podia ser. E 4 ou 5 criancinhas das carinhas sujas ali no chão. Eu disse: rapaz, você é um milionário. Quando o Mombrana viu ele, viu a sua esposa, que era uma mulher leal, fiel. Era uma mulher que ele podia confiar. Descansava a sua alma em ter uma companheira daquele tipo. E mais 4 ou 5 criancinhas ali, com carinha suja no chão. E o Mombrana olhou para ele: está difícil para você viver com o seu salário, mas você é milionário, falou para ele. E ele disse: bem, irmão Brana, eu não contestaria a sua palavra, eu sei aonde o sapato aperta, mas eu não vou contestar a sua palavra. Ele disse: irmão, eu não tenho nem 10 centavos, irmão Brana. E eu disse: mas você tem algo que dinheiro não pode comprar. Essas coisas que você tem, Misael, que a irmã Damares tem, isso dinheiro não compra. Caráter, dinheiro não compra. Mas Deus deu a vocês. Eu disse: você tem uma pequena e velha esposa aqui, que provavelmente não tem nem 2 vestidos para a sua aparência. E se ela tem, foi alguém que lhe deu. Porque o homem simplesmente trabalha por dia, ocasionalmente. E eu disse: olha aqui, mas ela é simplesmente tão leal quanto pode ser. Eu disse: há muitos multimilionários nesta noite, que daria cada centavo que tem para chegar em casa e ter uma esposa assim. O homem disse: olha, há muitos multimilionários que não teria luxo algum de dar cada centavo que ele tem para chegar em casa e ter uma esposa assim, leal, correta, com os seus afazeres. Eu disse: sua esposa está fora, com um grupo de homens, em alguma parte, e em um bar, ou algum lugar, maldizendo, cantando, fumando, rodando por aí à noite, e coisa assim. E mesmo assim, ele a ama. Mas veja o que ele tem. Toda a sua vida está enrolada com aquela mulher, porque até que a morte o separe. E veja a maneira que ele está agindo, e vice-versa. Também há homens assim. Veja, a mulher para o homem vem, aí não há nenhuma diferença. Chegará o tempo onde tudo é somente, será simplesmente uma só aglomeração de pecado. Vai chegar um tempo que não vai ter homem bom e mulher boa, mas vai ser tudo, vamos dizer assim, uma aglomeração de pecado. Uma pequena mulher em casa tentando cuidar de seus filhos, e o seu esposo fora em algum lugar, bebendo, saindo por aí, saindo com outras mulheres. O que ela daria se ela tivesse milhões de dólares para ver aquele esposo realmente se tornar um homem? Há somente uma maneira para isto ser alguma vez. Jesus Cristo é a resposta. Então vocês têm pesado tudo em balança, vocês têm Jesus Cristo como resposta, não é verdade? Não há nada que poderá fazer bem algum. Está no fim do tempo, é Cristo, somente Ele. Agora, então eu disse: quantos pais que estão andando por aí hoje com milhões de dólares, daria tudo o que eles têm, se aquela pequena criança espasmódica
que ele tem estivesse tão sadia como as suas que estão aqui nesta noite, vem? Montbrand disse, sabe, rapaz, você é um milionário, você tem uma boa esposa que fica em casa, cuida dos filhos. Você também, irmã, talvez falou para ela, você é uma milionária, seu marido chega do trabalho, está aqui, olha, em volta de você com as crianças, ajudando você a cuidar dos seus filhinhos. Isso é uma riqueza que muitas pessoas dariam tudo o que eles têm para ter uma pessoa assim do seu lado. Eles dariam tudo o que eles têm. Por isso vocês são milionários. E outra, Deus deu àquele casal 4 filhinhos ou 5, tudo a carinha suja, mas todos sadios. Eles podiam comer qualquer coisa. Podia comer repolho, comer batata, qualquer coisa que colocasse. São sadios, não é mesmo? Criança de hoje está difícil, não é mesmo? Eles não sabem o que é coisa sadia hoje, né? Então, criar filhos, por isso que é bom a mãe, né? Criar os filhinhos, dar de tudo para eles. Porque, às vezes, eles não sabem, não gostam de alguma coisa que é tão boa. Talvez vocês que têm experiência em lar sabem disso. Ele começou a olhar para mim quando o Montbrand disse, você tem o que o dinheiro não compra, rapaz. Você é multimilionário. E ele começou a olhar para o Montbrand. E eu disse, veja, você disse que tinha algumas coisinhas, feijão e pão, que você tirou do que fez nesta tarde, e tem pão e feijão para os seus filhos nesta noite. E eu disse, cada um deles está com o seu estômago bom, e pode comer isto, e você comeu também. Quantos multimilionários? O que John Rockefeller disse, ele daria friamente $1 milhão se ele pudesse comer um prato de repolho. Eu disse, você disse que se assentou pela janela, perto da janela nesta manhã, e o vento gelado soprava para dentro. Ele é sentado em um palácio, vem, em algum lugar, mas mesmo assim, se ele tivesse que assentar ali, comer um prato de repolho, com aquele vento gelado soprando para dentro, colocava um pedaço de papel ali. E eu disse, John Rockefeller daria $1 milhão para comer uma vez, como você pode comer a qualquer hora. Nem que for repolho ou feijão, com batata, mas ter o estômago bom. Graças a Deus, né? Vocês podem comer a comida que Deus abençoa você também. Amém? De
Misael, antes de nós fazermos o voto nupcial, gostaria de ler a certidão de casamento. Misael Lucas Mateus Fernandes, nascido dia 18/5. Fazendo aniversário hoje? Parabéns. 18/5 de 1996, Araguari. Filho do irmão Ézio Noé Fernandes e da irmã Thelma Aparecida Mateus da Silva Fernandes. E a irmã Damares dos Santos Rocha, ela nasceu no dia 31/12/91. Alfenas, brasileira, filha do irmão João Carlos Rocha e da irmã Maria Isabel Pereira dos Santos Rocha. Que doravante o nome de Misael Lucas Mateus Fernandes, sem alteração. A Damares dos Santos Rocha tem uma alteração agora, Fernandes. Que Deus abençoe a vocês, viu? Pois não esquece de levar os documentos que vocês têm aqui. E eu quero continuar. Mombrano diz assim, olha, porém crendo firmemente que vocês têm considerado esta solene obrigação que estão por assumir, que vocês têm se preparado para tomar esta responsabilidade. Creio que vocês dois têm se preparado para isso, para tomar esta responsabilidade. Casamento é responsabilidade, né? Para ambos. Reverentemente, discretamente, sobriamente e no temor de Deus. Eu proporei a vocês o pacto matrimonial. Vocês atestarão o mesmo unindo as suas mãos direita. Você toma a mão direita dela e ela toma a sua mão direita. Eu acho que é assim mesmo. É assim, né? A sua direita, como se fosse cumprimentar. Eu acho que está certo. No dia do casamento a gente não sabe qual é a mão direita e qual é a mão esquerda. A gente esquece. Mas depois a gente vai lembrando. Aí quando põe a aliança no dedo, a gente fala, agora eu já sei qual é que é a minha mão esquerda. Mas pode ficar tranquilo que isso aí é só hoje. Hoje a gente lembra. Tá bom, né? A gente esquece. Tá bom? Isso é para ficar mais tranquilo, viu, irmão Zé? Fica tranquilo, fica em paz. Tá bom? O noivo e a noiva unem as suas mãos direitas. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, irmão Misael, que é um pacto matrimonial. Toma você a esta moça para que seja sua legítima esposa, para viverem juntos neste estado santo de matrimônio? Promete você amá-la e honrá-la e cuidar dela e apoiá-la na enfermidade ou saúde, riqueza ou pobreza, e renunciar a qualquer outra enquanto ambos viverem? Faz essa promessa, irmão? Prometo. Toma você a este rapaz, irmã Damares, para que seja seu legítimo esposo, para viverem juntos nesse estado de matrimônio. Promete você amá-lo, honrá-lo, cuidar dele e estar com ele na enfermidade ou saúde, riqueza ou pobreza, e estar unida somente a ele, enquanto ambos viverem? Sim. Vou requerer um sinal. Está aqui essas duas alianças, né? Que serão postas sobre a Bíblia que está aqui, sobre esta mesa aqui, né? Agora vocês vão fazer essa parte de entregar a aliança um para o outro.
como é que vocês vão fazer? Ele entrega a sua primeiro? É assim, né? Eu nem lembro mais como é que faz isso, faz tempo que eu fiz isso. É a mão esquerda, né, Damares? Falei que a gente esquece a mão. Não, é incrível, mas a gente não sabe qual é a mão que é. Manda Maris, agora você coloca na mão dele. Une as suas mãos agora. Pai Celestial, estamos conscientes deste ato que estamos efetuando e nos damos conta que Tu unistes em matrimônio o primeiro casal que se casou na terra, quando Tu casaste nosso pai e mãe, Adão e Eva. E lhes ordenou que saísse pelo mundo e fossem frutíferos e multiplicassem. Desde então até este dia, Senhor, o homem o tem feito, e este jovem e esta senhorita vêm hoje para serem unidos pela virtude de Tua palavra e de Tua promessa, sendo que em sua jornada nesta vida, eles têm se escolhido um ao outro para serem companheiros por toda a vida. E eu te peço tuas bênçãos sobre eles, Deus Todo-Poderoso. Faça deles um exemplo neste dia, em que se vive tão indiferentemente, mostrando que um homem e uma mulher podem viverem fiéis e virtuosos ante os olhos do mundo e ante Deus. Faça-os frutíferos, Senhor, que eles sempre te sirvam, que Tu seja o hóspede invisível todo o tempo em seu lar. E como Tu abençoaste a Isaac e a Rebeca, e eles viveram unidos, felizes toda a sua vida, eu te peço que da mesma maneira Tu abençoe a estes jovens e a esta senhorita, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão Misael, que Deus te abençoe. Irmã Damares, que Deus te abençoe. Que Deus te dê muita felicidade e saúde para vocês. E que Deus esteja no lar de vocês. Seja aquele hóspede invisível. Você me ajuda aqui, irmão Misael? Isso. Tá tudo certo? O que precisa fazer mais agora? Agora é a saída? Muito bom. Uma salva de palmas para esse casal. Que Deus o abençoe. Agora vai ser os cumprimentos. Como é que vai ser? Os cumprimentos. Terminando aqui, vocês seguem o fluxo de automóvel para nós irmos até perto aqui, para nós termos a recepção. Tá bom? É pertinho, né? Deus abençoe a vocês. Então vamos lá agora. Hoje o sonho de venturas mil vou enfim realizar, de estar diante do altar contigo, apresentando a Deus nosso lar, e o Senhor nos
mais e mais em teu são excelso amor, e nas horas mais difíceis, se conosco pedimos ao Senhor, que terra e céus hoje saibam que receber de Deus favor, a Ele humildemente rogo, ó, proteja o nosso amor. Quando tem o rosto então marcar, quero na lembrança ter o olhar que uma vez uniu o meu coração ao teu, e que em todo o céu se possa ouvir que Deus tem prazer de estar sempre em comunhão conosco, em nosso simples e doce lar. Terra e céus hoje saibam que receber de Deus favor, a Ele humildemente rogo, ó, proteja o nosso amor, ó, proteja o nosso amor. Quando tempo o rosto então marcar, quero na lembrança ter o olhar que uma vez uniu o meu coração ao teu, e que em todo o céu se possa ouvir que Deus tem prazer de estar sempre em comunhão conosco, em nosso simples e doce lar. Que terra e céus hoje saibam que receber de Deus favor, Amém. Vamos despedir de todos que estiveram conosco através da internet.
O irmão Eliabe e também a irmã Aurita e família em Araguari, Minas Gerais. Itapira, o irmão Heitor e a irmã Maria e também o irmão Benedito Martinelli. Na fazenda Lagoa Verde, o irmão Natanael e também família. Em Jaú, o irmão Sebastião e a irmã Margarete. E também o irmão Jeremias da Costa, em Marília. E o irmão Gabriel Tobias e a irmã Marilene, em Jeffersonville, Indiana. E a irmã Tayane, todos, né? Estão lá em Kansas City, Estados Unidos. Deus abençoe a todos. Agora, deixa o santuário na ordem da igreja. Deus abençoe a todos. Deus recompense a todos vocês.